A paz do Senhor, queridos. Que bom estar com vocês. Mais uma noite. Eu posso declarar de todo o meu coração que esses 3 dias com vocês foram maravilhosos. Eu falo assim de todo o meu coração mesmo, que eu aprendi a amá-los. Eu assim fiquei impactado com o zelo com que vocês tratam as coisas de Deus, a casa de Deus, os irmãos, a comunhão. É tão bom encontrar pessoas sérias, pessoas que estão dispostas a fazer a obra de Deus no padrão de Deus. Isso é muito bom, isso alegra o meu coração, isso me deixa assim, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem para continuar adiante. Amém, queridos? Eu quero que vocês saibam que foi isso que vocês produziram no meu coração. Eu saio daqui bem impactado com tudo que eu vi, com tudo que eu ouvi, e eu espero, que Deus também tenha acrescentado a sua vida, te alinhado, que o Espírito de Deus possa também ter encorajado o teu coração em relação a alguma área, em nome de Jesus Cristo. Eu quero apenas para situar você esta noite, talvez você não pôde estar conosco esses 2 últimos dias, eu vou fazer uma breve recapitulação, e para nós que já estivemos os últimos 2 dias, é bom nós voltarmos um pouquinho ao assunto, para refrescar nossa memória e saber por onde o Espírito de Deus está nos conduzindo. A proposta de tudo que eu falei é em relação ao crescimento em Deus. Nós devemos entender, queridos, que o crescimento é algo que está no coração de Deus. Deus deseja que nós cresçamos, que hoje nós venhamos ser melhor do que fomos ontem e que amanhã venhamos ser melhor do que somos hoje. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Em hipótese alguma, o Espírito de Deus quer que a gente fique estagnado. Em hipótese alguma, o Espírito de Deus quer que a gente pare de crescer. E quando eu falo de crescimento, eu não estou aqui apontando apenas 1 ou 2 aspectos. Eu estou falando de todas as áreas de nossas vidas. Eu não estou dizendo apenas um crescimento que diz respeito às reuniões que são realizadas nessas 4 paredes. Estou falando de um crescimento como pessoa, de um crescimento como marido, de crescimento como esposa, de crescimento como pais, de crescimento como filhos, de crescimento como sacerdote, no seu ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral, de ensino. Enfim, em todas as áreas que você está inserido e em tudo que você é, eu tenho a plena convicção que Deus almeja o seu crescimento. E nós vimos aqui na primeira noite que o nosso crescimento está limitado à profundidade do nosso arrependimento. Em outras palavras, você não vai crescer aonde o seu arrependimento ainda não chegou. Você só vai chegar até onde o seu arrependimento já chegou. Por quê? Porque é necessário que nós venhamos nos conformar à imagem de Cristo, para que de fato venhamos ser a estatura de varão perfeito. E se áreas de nossas vidas não estiverem constrangidas pelo Espírito, não estiverem constrangidas pelo Senhor, certamente estas mesmas áreas não vão refletir a imagem de Cristo, não vão refletir a glória de Deus. Por isso que para mim, queridos, dentre todos os ingredientes que Deus pode usar para arrependimento, o principal é a revelação que nós temos a respeito de Cristo. Pois a santificação que Deus espera de nós, ela não deve ser vista no âmbito da religiosidade e nem da comparação com outras pessoas. A santificação que Deus propõe para nós é que dia após dia a nossa imagem meramente humana, a nossa imagem caída venha a ser deixado e nós nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar e na nossa forma de agir. Por isso eu tenho convicção de que sem uma experiência real com Jesus Cristo, dificilmente alguém vai se arrepender profundamente. Eu tenho certeza que o homem não pode transformar o homem, discursos não podem transformar o homem, filosofia não pode transformar o homem, a ciência não pode transformar. O máximo que tudo isso consegue é informar o homem a respeito de alguma coisa. Agora, transformação é um processo de revelação e entendimento que nós temos da pessoa de Jesus Cristo. Fora isso, queridos, nós nunca
vamos ver um arrependimento que vai produzir em nós a santificação. E é por isso que você tem visto ao longo de uma vida pessoas que frequentam reuniões. Aliás, tem algumas pessoas que pensam que Deus ele tem netos. Ele não tem netos, ele só tem filhos. Ou seja, por elas terem nascido na igreja, desde a sua primeira respiração, quase que a mãe teve um parto dentro da igreja, eles acham que eles são crentes e podem expressar a glória de Deus. Não, querido. Você pode, como eu já disse, ter nascido em cima do púlpito e, no entanto, não ter tido um novo nascimento, um encontro real com Jesus Cristo. E sem isso, dificilmente você vai produzir o que nós chamamos de arrependimento e, consequentemente, a santificação. E aí você vai perceber por que nós temos tantas igrejas cheias de gente vazia de Deus. Aqui é o grande problema. E eu creio que nós, como igreja local, como ministério que somos, como vozes nessa geração, precisamos nos levantar cheios do Espírito Santo, para que possamos ser a semelhança daquela estrada de Damasco, onde Jesus pôde se revelar a Paulo e fazer com que aquele que era o perseguidor da igreja agora pregasse a fé que procurava destruir. Nós precisamos, como pessoas, como ministros, como homens, cidadãos dos céus, nos tornar instrumentos na mão de Deus, para que por nosso intermédio, por aquilo que Ele depositou sobre nossas vidas, pessoas sejam tocadas e venham arrependimento e, consequentemente, a revelação. Amém? Então, ponha isso no teu coração. Você não vai crescer mais do que a profundidade do seu arrependimento. Você não vai mais longe do que onde o seu arrependimento já chegou. Você precisa entender isso na sua vida. Bem, se você quer entender mais sobre esse assunto, eu preguei no primeiro dia sobre isso. Ontem, nós aprendemos que nesse processo de crescimento em Deus, após Deus produzir em nós o constrangimento, o arrependimento que produz automaticamente a santificação, nós somos levados ao que eu chamo de sujeição. E a sujeição, ela está intrinsecamente ligada à revelação que nós temos da palavra. Se você não tiver revelação dos mandamentos de Deus, dificilmente você vai se submeter a eles. E não é difícil de entender isso. A forma de Deus agir sempre foi essa. Tudo que Deus fez na obra da criação, que é a obra que nós conhecemos, a obra da existência do universo, ou como alguns cientistas dizem, dos universos, tudo isso Deus fez mediante a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que nós entendemos pela fé que os mundos foram criados pela palavra. E o mesmo livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que este mundo criado é governado pela palavra. Se todo o universo criado, se todas as criaturas criadas são governadas pela palavra, nós que quisermos andar em sujeição a Cristo, não poderemos assumir outra coisa senão a sujeição à palavra de Deus. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus, e não são essas que Deus vai cobrar de nós sujeição. Deus não vai cobrar de nós aquilo que está na sua mente. Eu não sei se você sabe que Deus continua pensando. Deus não parou de pensar. A Bíblia fala lá em Isaías que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Você consegue concordar comigo que Deus está pensando agora, nesse exato momento? Ou depois que Deus criou o universo, Deus parou de pensar? A questão, queridos, é que o que está na mente de Deus agora, nós não somos obrigados a nos sujeitar a isso, pois não nos foi revelado. Isso pertence a Deus. E se de alguma forma Ele resolver revelar a nós, e se estiver em linha com a palavra escrita, então vai nos obrigar à sujeição. Nós precisamos aprender a andar em cima daquilo que está escrito. Mas não de forma legalista, não de forma apenas como nós chamamos do ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Nós temos que andar com entendimento sobre o que está escrito. Revelação sobre o que está escrito. E eu falei muito sobre isso ontem à noite. Pois não é difícil de nós observarmos muitas pessoas que conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, da forma didática que ela foi escrita, ou de forma cronológica, mas eles não têm sequer um entendimento sobre isso.
sem querer ofender a ninguém, nenhuma religião por aí, tem muitas religiões que carregam a Bíblia e a praticam de forma herética. Tem muita gente que carrega a Bíblia debaixo do braço, tem ela aberta dentro da sua casa, mas é idólatra. Enquanto a própria Bíblia fala que a idolatria é um pecado abominável, que vai proibir o homem que pratica tal coisa entrar no reino dos céus. Então não é apenas o conhecimento letrístico, né? Se existe essa palavra, me permita um neologismo, né? Não é apenas a escritura pela escritura, é o entendimento que nós temos dela. Eu chamo isso de palavra revelada. O entendimento, a revelação da palavra de Deus, que vai fazer com que nós recebamos o entendimento do propósito de Deus. Mas também isso não é tudo como nós vimos antes. Porque tem pessoas que conhecem a letra, elas têm entendimento revelado da letra, mas elas voluntariamente não se submetem. Porque Deus trabalha e sempre vai trabalhar, e eu tenho certeza que Ele nunca irá desistir de ser um Deus que respeita o livre-arbítrio. Nós temos inúmeros casos na Bíblia de homens que tiveram a palavra de Deus revelada no seu coração, mas eles voluntariamente decidiram não obedecer. Eu não estou aqui dizendo que no momento que Deus se revela a você, Ele despluga o livre-arbítrio, a sua liberdade de decidir o sim e o não. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava pastoreando uma senhora muito elegante, muito bonita, muito inteligente, e ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu gostaria que você orasse por mim. Eu falei assim: mas você gostaria que eu orasse por quê? Né, deixa eu abrir um espaçozinho aqui na minha pregação. Eu fico às vezes meio bravo com algumas pessoas. Pastor, ora aí, pelo quê? Pelo que você quiser. Então vou orar para você morrer. Pelo que eu quiser. Não, estou brincando. Não fique com medo da minha oração, tá bom? Eu já orei assim, mas não vai ser com você essa noite que eu vou fazer isso. Fica tranquilo. Assim, ou ela chega assim: ora por tudo. Irmã, se eu for orar por tudo na tua vida, vai sair daqui só depois que Jesus voltar. Seja específico o que você quer. Vamos orar especificamente. Falou: pastor, eu quero que você ore para Deus mandar embora esse homem com quem eu vivo com ele. Eu falei assim: como assim? Me explica a história direito. Não, eu dei atenção para ela. Falei assim: me explica um pouquinho. Falei assim: pastor, que esse homem que eu vivo com ele, de fato ele não é meu marido. Mas eu tinha um relacionamento com ele antes de me converter, e agora eu me converti. E eu tenho plena convicção de que eu nasci de novo. Falei: glória a Deus. E eu tenho plena convicção que por ter nascido de novo, eu não sou mais escrava do pecado. Falei: glória a Deus. E eu tenho plena convicção que eu tenho que estar debaixo da soberania de Cristo, e o Cristo não aprova isso na minha vida. Falei: glória a Deus. Pastor, você ora por isso? Falei: não. Falei assim: mas como, pastor? Você deu tanto glória a Deus e agora não vai orar por mim? Falei assim: eu não vou orar por você. Falei assim: mas por que você não vai orar por mim, pastor? Falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que foi buscar esse homem lá do outro lado da rua? Foi você? Ou foi o anjo que trouxe ele alado, ou debaixo das suas asas? Não, fui eu. Falei: então é você que tem que mandar ele embora. Aí a pessoa fica aquela ladainha: Deus não tirou da minha vida. Que Deus não tirou, meu irmão? Que Deus não tirou? Fica espiritualizando o pecado. Fica espiritualizando o demônio. Desculpa, queridos, nós precisamos ouvir a verdade, pois é ela que nos liberta. Você está aqui comigo ou não? O que cabia a ela, eu expliquei. O que cabe a você, querido, é o seguinte: é você andar agora debaixo desse nível de revelação que você recebeu. Você sabe que você nasceu de novo e não é mais escrava do pecado. Você sabe que você tem a revelação da palavra e o quanto Deus abomina esse tipo de coisa na sua vida. Você não tem entendimento? Não há dentro de você uma verdade absoluta sobre isso? Não é o que está escrito lá em 1 João capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, versículo 27, que a unção que está em você vos ensina todas as coisas e não há necessidade que ninguém vos fale nada? Não foi o Espírito que plantou essa verdade dentro de você? Sim! Falei: então o que você tem que fazer agora? Interagir com isso. Não pôr a responsabilidade sobre as costas de Deus. Você tem que saber construir sobre isso. E eu falei: andar no Espírito, irmã,
é mais ou menos como um surfista, eu ensinando ela e aproveito e ensino vocês também. Você não pode criar a onda, um surfista não pode criar a onda. Como nós não podemos criar o mover do Espírito, nós não podemos criar uma palavra e colocar lá propriedade e criação de Deus. Não, nós não temos autoridade para sermos apóstolos canônicos da nossa geração. O que nós temos é como os surfistas, a ousadia de quando Deus cria a onda, você pega a tua prancha, meu amigo, sobe em cima e surfa. Isso é trabalhar debaixo da unção. E o que acontece com a maioria de todos nós, queridos, é que quando o vento de Deus sopra, é quando a glória de Deus se acende sobre nós, é quando uma verdade do Espírito acende em nossos corações, nós não sabemos interagir com isso. E isso, consequentemente, vai esfriando, vai perdendo a força. E aí, meu irmão, você vai ter que trabalhar muito mais só na sua força do que com essa graça capacitadora de Deus. Eu garanto que se você interagir com o Espírito em muitas áreas da sua vida, você vai ter muito mais suavidade para admitir coisas de Deus e para jogar coisas que Deus não admite fora da sua vida. A sujeição, então, ela está intrinsecamente ligada à revelação que você tem da Escritura. Porque esse é o sistema de governo de Deus. Deus governa pela palavra. Deus governa pela palavra. Vamos voltar lá. Quantos creem que Deus pensa? Diga amém. E quando é que nós descobrimos os pensamentos de Deus? Repita comigo, quando Deus fala. E o que é a Bíblia? Você já parou para pensar o que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é palavra de Deus? Então tá, vamos usar, esse é o jargão teológico. E está certo, eu não quero discutir sobre isso. Vamos tornar a coisa mais prática. O que é a Bíblia? Deus falou. Não é a Bíblia, é a palavra de Deus só. Deus falou e mandou escrever. Nada mais a Bíblia é do que o relato, a escritura daquilo que saiu da boca de Deus. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro comum. Você está lendo algo que saiu da boca de Deus. Tem um governo aqui, tem um decreto aqui, tem uma verdade aqui, tem um absoluto aqui. E quanto mais você se sujeita à palavra de Deus, mais você vai ter de Cristo na sua vida. Nós não podemos ser como Eva e como Adão, que foram iludidos pela serpente, que foram iludidos pelo demônio, e consequentemente eles deram mais crédito à voz da serpente do que à voz de Deus. Nós aprendemos muito ontem à noite sobre isso, estou apenas fazendo uma recapitulação. O que eu percebo, queridos, é que quando a palavra de Deus vem revelada a nós, e nem sempre Deus se revela diretamente a nós. Deus pode se revelar mediante um pregador, Deus pode se revelar mediante um profeta, Deus pode se revelar mediante um anjo. Existem muitas formas de Deus se revelar. Deus pode se revelar por intermédio de um irmão. Há muitas formas dessa palavra escrita se tornar uma palavra revelada no seu coração. Você concorda comigo ou não? Nós temos que deixar isso claro para as nossas vidas. E o problema é que quando essa palavra nos encontra, ela vem no sentido correto do português, quando ela vem de encontro a nós, ou seja, ela vem nos confrontar, e nós não estamos tão dispostos a nos sujeitar, o que a gente faz? A gente vai criando a nossa religiãozinha paralela. Ou seja, os comichões tomam conta do nosso ouvido, e nós vamos começar a escolher mestres que não vão falar aquilo que precisamos ouvir, mas aquilo que queremos ouvir. E é por isso que você vê gente trocando de igreja igual troca de camisa. É por isso que você vê gente saindo daqui indo para lá, e na maioria dos casos, não é o movimento do reino que eu acredito que isso pode acontecer. Deus pegar alguém daqui, levar de lá, alguém daqui, levar para lá, para que o reino se torne mais equalizado na sua funcionabilidade. Mas muito do que acontece é gente intratável, que não quer se submeter à doutrina de Cristo, que não quer se submeter à verdade de Cristo, e vai buscar refúgio onde ele é aprovada na sua insubmissão. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Afinal de contas, eu digo para mim, digo para qualquer outro sacerdote que está me ouvindo aqui, a igreja não é tua, meu amigo. Você não pode ter uma constituição pessoal para governar a igreja.
O apóstolo Paulo disse, olha, eu estou te escrevendo estas coisas, se por acaso eu tardar, se por acaso eu, o apóstolo Paulo, que recebi toda a revelação de Deus para ministrar à igreja, eu tardar, isso não vai dar para você nenhuma condição de você fazer o que você pensa, mas para que você saiba se comportar na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Nós, como sacerdotes, não temos autorização constitucional divina para sermos canônicos, ou seja, nós precisamos nos sujeitar àquilo que o próprio Deus já prescreveu, já determinou, já decretou, já falou que é assim. Deixa eu ir um pouco mais profundo sobre isso. Sem querer falar mal de nenhuma religião. Tente imaginar aqui uma pessoa, por exemplo, indo para o budismo. Eu nem sei como chama lá o líder do budismo. Alguém sabe? Quem já foi budista aqui? Ninguém sabe? Tudo bem. Vamos lá, o líder do budismo. Aí você chega lá assim, né? Chega igual o Wilson, assim, já carequinha. Bem assim, tipificado. Não estou brincando, né? Chega lá, ok, e chega lá para o líder do budismo e fala assim, olha, eu resolvi ser budista. O líder fala assim, muito bom. Muito bem, parabéns, seja bem-vindo. Aí o líder do budista vai dizer assim, do budismo, lá vai dizer, olha, aqui a gente pensa assim, a gente fala assim, a gente age assim. Aí a pessoa fala, pensando bem, eu até quero ser budista, mas eu acho que a gente precisa mudar aqui, a gente precisa mudar ali, a gente precisa mudar lá, a gente precisa mudar aqui, a gente precisa consentir aqui, a gente precisa consentir lá. Eu tenho certeza que esse líder lá do templo budista diz assim, olha, as suas intenções são muito boas em querer ser budista, mas da forma como você quer não vai dar certo, porque nós não vamos mudar a forma do budismo, só porque você acha que deve ser assim. Agora vamos pensar, por exemplo, um cara vai se tornar aí um muçulmano, ok? Ele vai lá então, quero me render ao islamismo. Ok, o líder lá do islamismo vai dizer assim, olha, muito bom, você seja bem-vindo. Olha, para você se tornar um muçulmano, praticar o islamismo, né? Você vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer assado, você vai ter que agir dessa forma, agir de outra forma. E ele vai dizer assim, muito bem, eu estou gostando das propostas, mas eu estou achando que se a gente fizer uma mudancinha aqui, a gente fizer uma mudancinha ali, a gente mudar um pouquinho aqui e mudar um pouquinho lá, vai ficar melhor o islamismo, vai ficar muito mais fácil a prática, né? De um muçulmano. O que o líder vai dizer? Olha, muito bom, você é muito bem-vindo aqui, só que acho que a coisa vai ficar complicada aqui, porque nós não vamos mudar por causa de você. Vocês concordam comigo ou não? Agora, por que da igreja a gente quer mudar tudo? Só porque Deus é amor? Só porque Deus é amor? Há uma constituição divina, queridos, que nem eu, nem você, nem branco, nem negro, nem rico, nem pobre, nem novo, nem velho, nem da antiga geração, nem da presente, sequer da futura geração, nós não podemos mudar a constituição divina, nós não podemos mudar o sistema de governo de Deus, ou nós nos submetemos a Ele, ou não, ou nós nos rendemos a Ele, ou não. Por isso que Deus só exige a submissão, a sujeição, para quem nasceu de novo. Porque se Deus exigisse a sujeição para alguém que não nasceu de novo, seria semelhante pedir para uma bananeira produzir melancias. Mas já que você nasceu de novo, você tem uma natureza divina, você não é mais um amaldiçoado, você não é mais um filho do diabo, você é alguém que tem a natureza de Deus, a semente divina dentro de você, você foi liberto da lei do pecado, você foi liberto da escravidão desse mundo, então você pode se sujeitar a Deus, desde que você decida isso. Está na sua decisão. Agora, antes, quando você não havia nascido de novo, você era escravo. Você não podia dizer sim ou não. Era o pecado que dominava a sua vida. Você não podia dizer não, porque eram os demônios que forçavam as suas decisões. Você não podia dizer não, porque a sua vontade estava entorpecida pelo mundo. Mas agora que você nasceu de novo, você tem a semente divina, você tem a verdade divina, você tem a natureza divina dentro de você. Você é filho de Deus. Quando você nasceu de novo, você não mudou de religião.
Você não mudou de uma placa denominacional. Você mudou de império. Você saiu do império das trevas e veio para o reino do Filho do seu amor. Você deixou de ser morto e passou a ser vivo. Você está comigo aqui essa noite ou não? Amém? Bem, vamos falar numa linguagem mais aqui pessoal. Ok. Qual é o seu nome, irmã querida? Alessandra. Qual foi a tentação que você teve hoje de dar um tiro na cabeça do Papa? Você passou por isso na sua cabeça? Hã? Não, ok. Então vamos lá. Muito bem. Eu já usei esse exemplo bem esdrúxulo, né? Porque só se eu tivesse uma revelação muito profunda. Aí eu já ia avisar o Vaticano a respeito de você. Não, estou brincando. Mas escute aqui, Alessandra. Se por acaso, hoje, no dia de hoje, passasse esse pensamento da sua cabeça, o que você ia fazer? Você ia comprar uma arma? Ia sair correndo e dar um tiro no Papa? O que você ia fazer? Qual a dificuldade que você ia ter, como diz o meu querido pastor Hélio, de pegar esse pensamento como se fosse um piolinho na sua cabeça e tirar, esmagar e colocar ele debaixo do seu pé? Qual a dificuldade? Nenhuma, né? Sabe por quê? Porque isso não está na sua índole. E eu quero traduzir isso, a mesma coisa para o pecado. Ninguém aqui, irmão, está isento de ser tentado. Ninguém aqui está isento de ser tentado. Vamos usar, por exemplo, a ilustração dos homens. Eu estou avançando um pouquinho demais a minha introdução, daqui a pouco eu não vou ter tempo para pregar. Mas vamos lá. Vamos usar aqui principalmente os homens. Os homens, eles são mais afetados no que eu vou dizer. Irmão, homem é uma coisa muito, muito estranha. Pensa num bicho estranho ao ser humano. Dependendo do que está dentro da cabeça do homem, ele olha para um poste e ele já tem desejo sexual. É na natureza do homem ter vontade de fazer sexo. Está nele. Está nele. Meu irmão, só se você não for homem. Está no homem. Esse é um dos grandes conflitos entre marido e mulher. A mulher está pronta quase toda hora, enquanto o homem está pronto toda hora. Aí eu vou dar um conselhinho para vocês. Assim, já vou adiantar aqui para encontro de casais aqui. A Bíblia fala que nós temos que servir a nossa esposa assim como Cristo serve a igreja, amém? Então quando você chegar em casa, você serve a sua esposa. Você vai com uma bandeja assim e fala assim, ó, aqui tem o Doril, o Melhoral, o Estomazil. Alguém entendeu o que eu estou falando aí ou não? Você vai resolver um monte de problema na sua vida. Mas aonde eu quero chegar? Irmão homem, você, irmão homem, você nunca vai deixar de ter desejo sexual. E eu espero que isso não aconteça tão cedo. Porque o dia que você perder o desejo sexual, ou você está muito velho, e eu já tenho conversado com gente muito velha, ele não tem mais a força, mas na cabeça dele está com vontade. É verdade. O homem é um bicho estranho para essa coisa. Mas está na natureza dele. Está na natureza dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Tem algum homem aqui que pode se revelar, fazer? É verdade, pastor, pelo amor de Deus. Será que eu estou sozinho aqui? Está lá, é verdade. O ser humano masculino é assim. Agora a questão é, né, a outra questão. Se você não tiver mais desejo sexual, é porque você virou eunuco. Pronto, acabou. Aí, irmão, se Deus virou você eunuco, não tem Viagra, não tem nada que funcione nessa terra. Acabou. Você está exterminado. Ereizer. Alguém está aqui comigo? Aonde eu quero chegar? Vocês vão entender. Está na natureza humana esse apetite sexual. Você não vai perder ele. Agora cabe a você a governar isso. Entregue esse apetite para a sua esposa. Entregue esse desejo para a sua mulher. E as mulheres que estão aqui, digam amém.
Quantos concordam, mulheres, que os homens são fogo nessa área? Diga amém. Olha, eu espero que você esteja falando do seu marido. Mas meu marido é fogo puro, pastor. Ele é canela roxa, ele é pentecostal. Aleluia! Né? Espero que você esteja falando do seu marido aqui. Glória a Deus, aleluia. Né? Mas deixando as brincadeiras de lado, aí entra o problema das mulheres. As mulheres sabem, você pensa que é só pegar, irmãos, você já não percebeu como eu prego? Eu sempre preparo a mensagem. Eu sempre estou preparando para o que eu vou dizer. Me entenda, vocês vão andar comigo já há algum tempo. Eu sempre digo aquilo que eu quero dizer. Tá? Então eu vou chegar para as mulheres. As mulheres sabem que ela tem um homem dentro de casa, que o bicho acorda pensando, ele vai trabalhar pensando, ele volta para casa pensando, e ele sonha pensando nisso, e a mulher está lá assim, ó. O marido está lá assim, que ele não consegue ver, mas nem Deus falando com ele, meu irmão. Ele quer. E a mulher está lá. Como se nada fosse com ela. Como se Deus não estivesse tocando ela. É. Aí o que a Bíblia fala? Pela negligência. Pela negligência, o demônio entra. 1 Coríntios capítulo 7. Vocês viram onde eu estou levando vocês? Não estou levando vocês a terem uma mente pornográfica. Estou levando vocês para a Bíblia. Estou levando vocês para a Bíblia. Irmãs, vocês têm que enviar o seu marido para trabalhar assim, olha. Escute bem, olhe bem para mim. Envie seu marido de manhã para o trabalho assim, ó. Que ele pisa o favo de mel. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Você tem que enviar assim, ó. Vai trabalhar, meu marido. Vai assim, ó. Ele chega em casa assim, chega lá no trabalho assim, pastor, o que foi? Vai assim, minha esposa está me matando. Você não vai ter problema. Você tem que enviar o seu marido para o trabalho nocauteado todo dia. Você tem que enviar. Aleluia. Agora, pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Eu estou falando sobre sujeição. Porque a Bíblia é prática. A Bíblia é prática. A Bíblia não é esse livro de mistério oculto e revelado. E quando é para ser, Deus falou para Daniel, sela o livro, porque o entendimento desse livro não é para agora. Mas o que é para agora, que é o Apocalipse, ele fala assim, ó, deixa aberto o livro, porque é para esses dias. A Bíblia não é um livro de mistérios. A Bíblia é um livro prático. Agora, o nosso problema é que a gente não quer se sujeitar à Bíblia. Voltando ao assunto aqui, o que a gente fica pondo? As mulheres, por exemplo, ficam naquele mundo platônico, titaníquico. Que para ter clima tem que ser assim. Aí, minha irmã, acorda, minha irmã, seja mais bíblica. Seja mais bíblica. Seja mais sábia, mais inteligente. Não dá para ser sempre romântico. Acabou com tudo mesmo. Não dá para ser sempre romântico, não dá para ser sempre regada a pétalas de rosa, não dá sempre para ser com tapete vermelho, não dá sempre para ser com lençol de linho de 1.200 fios, não dá sempre, ué. Principalmente vocês que têm filhos novos. Às vezes assim, dormiu, aleluia, glória a Deus, papo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos para cima, seja prático. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Vocês estão se abanando aí, é? Mas é verdade. Sujeição a Deus é isso. Desculpe eu usar coisa extremamente prática, mas é que às vezes a gente fica assim, a mulher está, Senhor, fala comigo. É hoje que eu devo. Eu falo assim, irmã, pelo amor de Deus. Eu conheci um pastor, escute bem. Eu conheci um pastor. Que a mulher dele confiou demais no caráter dele. E ela fazia essa guerra do sexo constantemente. Constantemente. Não se sujeitando ao padrão da palavra. Não negue o seu corpo ao seu marido, senão por mútuo
consentimento. E que isso não seja por muito tempo. Viu esse jejum de 365 dias que você está fazendo? É furada do inferno, viu? É o diabo que entrou na tua cabeça, não foi o Espírito Santo, não. É o cão, é o capeta. Ele entrou sem chifre, porque senão se ele entrasse com chifre, você ia perceber. Não tem essa conversa furada, não. Escute o que Deus está falando com você. Estou falando de uma forma muito simples, assim, até baixando bem o nível aqui, para que você entenda mesmo. Para que você entenda a verdade de Deus. Sabe? Você tem que parar para pensar sobre isso. Ser espiritual não é ficando ter visão de anjo e arcanjo e serafim e demônios e ver os céus abertos. Isso tudo faz parte do cristianismo. Ser espiritual é dar uma resposta espiritual à vida. E a resposta espiritual está muito conectada na obediência às Escrituras. Toda vez que você obedece às Escrituras, você está sendo espiritual, meu irmão. E eu preguei ontem, vou terminar aqui a minha introdução. De que nem sempre vai ser fácil obedecer. É verdade. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser fácil. Acredite no que eu estou falando. Às vezes, essa sujeição vai nos custar algo. E não é difícil de você encontrar na Bíblia, quando Deus fala sobre sujeição, pessoas que tiveram que deixar algo para trás. Pessoas que tiveram que deixar um comportamento para trás. Uns deixaram o vaso, outros deixaram a rede, outros deixaram o cântaro, outros deixaram pai e mãe, outros deixaram redes, outros deixaram... Enfim, não tem como, querido. Não tem como. Carne e sangue não vai entrar no reino dos céus. Isso tem que ser deixado aqui na terra. A vida na carne tem que ser deixada na terra. Ela não vai entrar no céu. Você está introduzido no que eu quero pregar ou não? Como a vida cristã é um crescimento, nós vimos então João falando sobre arrependimento e nos conduzindo a Cristo. Cristo falando sobre quem ele era, o cabeça da igreja, exigindo de nós sujeição, mas ele mesmo nos conduziu ao Espírito Santo. Tudo um processo de crescimento em relacionamento com ele. E esta noite eu quero falar um pouco sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero falar um pouco sobre essa verdade espiritual que é para os nossos dias, que pertence aos nossos dias. Está disposto a ouvir essa noite, sim ou não? Aleluia. A primeira coisa que nós devemos entender, queridos, é sobre a valorização que Deus dá à obra do Espírito. Se você pegar a Bíblia de forma didática, um dos primeiros textos que nós temos é sobre a presença do Espírito. Se você pegar o último texto da Bíblia, é sobre a obra do Espírito. Então a Bíblia, de forma didática, nos foi deixada iniciada e terminada com a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo sempre foi valorizadíssima em toda a obra de Deus. Você vai ver por todo o Velho Testamento e você vai ver sobre todo o Novo Testamento Deus valorizando a obra do seu próprio Espírito. Existem alguns textos clássicos e eu quero usá-los esta noite para nos trazer entendimento sobre essa obra do Espírito. Você pega lá Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Se você puder abrir lá comigo, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Seria bom vocês colocarem aqui para mim o Easy Worship, porque daí eu leio na versão de vocês. Olha o que o texto diz. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Então é um texto clássico nas Escrituras que falam sobre o desejo do coração de Deus. Que nos últimos tempos, que eu acredito,
que isso já foi inaugurado lá, quando Jesus subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, ele falou a respeito sobre um derramar do Espírito Santo. E recorrente a isso, nós vamos ver, né, que o próprio João Batista, o precursor do ministério de Jesus, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, o que ele disse? Olha, eu estou anunciando Jesus, mas eu já vou até dizer para vocês o que Jesus vai anunciar, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e poder. Você vai ver lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com poder. Você pega, por exemplo, Atos, capítulo 2, você vai ver, a partir do versículo 14, 18, você não precisa ler lá apenas porque é um texto longo, eu quero correr aqui. Você vai perceber que Pedro, quando se colocou em pé, para explicar o derramamento do Espírito que havia ocorrido em Atos 2, de 1 a 4, ele conecta aquilo a um fato profético. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: o que vocês estão vendo e ouvindo aqui, ou que vocês estão ouvindo e vendo, que vocês estão presenciando, não é uma invenção que nós aqui acabamos de criar. Na realidade, isso está linkado com os profetas que vocês creem. O próprio profeta Joel diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando, que eles estão embriagados de mosto, pois ainda é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, ninguém está embriagado de vinho, de mosto. Ele conecta ao movimento do Espírito Santo, valorizando a obra do Espírito Santo. Muito diferente do escárnio que os religiosos estavam fazendo. Muito diferente da forma imprudente e ignorante que os adoradores daquela festa do Pentecostes estavam fazendo. Pedro estava ali valorizando a obra do Espírito Santo. Você vê um pouquinho para frente, a obra de Deus avançando após o início da perseguição. Filipe desce a Samaria, Atos capítulo 8, você também não precisa ler, apenas acompanha o raciocínio comigo, do versículo 14 ao versículo 17. Filipe está lá expulsando os demônios, Filipe está lá curando os enfermos, Filipe está anunciando as coisas concernentes ao reino dos céus. Quantos creem que são 3 características importantes que nós devemos ter na igreja? Diga amém. Você acha que nós, em nome de Jesus, temos que curar os enfermos? Diga amém. Você acha que nós, em nome de Jesus, devemos expulsar os demônios? Diga amém. Você acha que nós, em nome de Jesus, devemos falar as coisas relacionadas ao reino dos céus? Diga amém. Mas só que Filipe tem um insight dizendo: espera, as pessoas estão sendo libertas de demônios, elas estão sendo curadas de doenças, elas estão ouvindo sobre o reino dos céus, mas algo extremamente importante não ocorreu com eles. Nenhum deles recebeu o Espírito Santo ainda. Nenhum deles ainda recebeu o revestimento de poder prometido por Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, lá em Lucas capítulo 24. E ele então se conecta com os apóstolos de Jerusalém, Pedro e João, os quais descem a Samaria, e eles, preocupados com esse mover de Deus na vida das pessoas, eles colocam as mãos sobre aquelas, e eles então são cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 9, você percebe que Paulo, logo após se converter, ter um encontro pessoal com Jesus, Deus aparece a um discípulo chamado Ananias. E Ananias se preocupa também em que Paulo não apenas tenha uma experiência com Jesus, não apenas descubra o seu chamamento em Jesus Cristo, mas que Paulo também seja cheio do Espírito Santo. Ele mesmo disse: o Jesus que apareceu para você, Paulo. Alguém tem dúvida que foi Jesus que apareceu para Paulo aqui? Então vejam que Ananias diz: o Jesus que apareceu para você, Paulo, ele também apareceu para mim, e ele me enviou aqui para que você recobres a vista e seja cheio do Espírito Santo. O próprio Jesus se preocupou em direcionar um dos seus discípulos para que alguém que recentemente havia sido chamado por ele para ser cheio do Espírito Santo. Você pega Atos capítulo 10, Pedro quando desce a casa do centurião,
ele novamente se preocupa em derramar o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens e aquelas mulheres que estavam reunidas ali. Atos capítulo 19, Paulo, quando chega em Éfeso e encontra ali 12 discípulos, ele percebe que eles conheciam muito sobre batismo de arrependimento, até adoravam a Deus, mas no entanto nem sequer ouviram falar que havia o Espírito Santo. Então Paulo, preocupado com eles, impõe as mãos, e a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar novas línguas. Queridos, a proposta do cristianismo, como vocês já viram nos últimos 2 dias, é uma proposta séria. Quantos concordam? Diga amém. Quantos concordam? Diga glória a Deus. Mas é uma proposta que nós precisamos de Deus para podermos viver o próprio padrão de Deus. Se o cristianismo pudesse ser vivido apenas com a nossa própria força, se o cristianismo pudesse ser vivido apenas com a nossa condição racional e humana, não seria necessário de Cristo ter morrido, muito menos dele ter ressuscitado, muito menos ainda de estar assentado à direita do Pai e de lá enviar sobre nós o Espírito Santo. As religiões têm boas propostas, mas são limitadas, porque a prática que eles têm é somente na força, na racionalidade, na habilidade humana. Mas a proposta do cristianismo, além de ser séria, o próprio Deus desce a nós pelo seu Espírito e nos ajuda a vivermos o seu padrão, e nos ajuda a estarmos diante dele, para agradarmos a ele. Você precisa do Espírito Santo para isso. Não tem como, acredite. Você não tem como alcançar o padrão dos céus por sua própria força. Você precisa crescer no seu relacionamento com o Espírito Santo. Da mesma forma como eu falei, que ninguém consegue se arrepender sem ter uma imagem clara de Jesus. Da mesma forma como eu já preguei, que ninguém consegue se submeter a Jesus sem saber por forma revelada a sua palavra. Ninguém também consegue andar em poder. Ninguém consegue andar no padrão do cristianismo sem a influência do Espírito Santo. Dá um cutucão no seu irmão e diga assim: você precisa do Espírito Santo. Mais do que ouro, mais do que prata, mais do que qualquer coisa na sua vida, você precisa ser cheio, você precisa ser tocado. Diga para ele assim: mais do que ser cheio, mais do que tocado, você precisa ser possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que possuir a sua forma de pensar, possuir a sua forma de falar, possuir a sua forma de agir. O Espírito Santo tem que ter controle, porque ele recebeu a missão de nos revelar tudo a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! É um martírio você tentar viver o padrão do cristianismo na sua própria força. Acredite, eu já encontrei algumas pessoas por aí e eu já me deparei muitas vezes querendo estabelecer alguns padrões celestiais na minha vida só com a minha racionalidade. Eu garanto que a razão de eu estar mais careca é por isso. Porque você chega a arrancar os cabelos, meu irmão. Porque você ama Jesus e você quer servi-lo. Você quer Jesus e você quer agradá-lo. Você ama as almas e quer ser frutífero. Mas você se depara com limitações que somente no Espírito você vai conseguir, que somente pela graça de Deus você vai conseguir. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus sobre a minha vida não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todo mundo, no entanto, não que seja eu, mas a graça de Deus está comigo. É um dos textos que nós entendemos o quanto nós devemos ser esforçados, mas não na nossa própria força. Porque, meu irmão, aleluia, não é por força e nem por violência humana, mas é por uma força e uma violência no Espírito. É na força do Espírito, é na graça do Espírito, é no fluir do Espírito, é na ação do Espírito Santo que você vai conseguir alcançar esse padrão. E eu fico pensando às vezes, se Jesus estava duvidando do seu treinamento que ele havia dado para os 12. Ele chega em Lucas 24,
se eu não me engano, versículo 44. Ele diz assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto recebais a promessa do meu Pai. Ele lá em Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis então testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até chegar aos confins da terra. Eu fico pensando, será que Jesus estava duvidando da sua habilidade de treinar pessoas? Porque eles já tinham andado com Jesus 3 anos e meio. Eles haviam ouvido coisas que ninguém mais havia escutado. Aliás, eles acabaram de chegar de um seminário de 40 dias de um Cristo glorificado. Não era mais o Cristo filho de Maria que estava ali. Não era mais o Cristo filho de José que estava ali. Era o Cristo ressuscitado. Era aquele que eles enterraram, mas agora ele estava vivo. Aleluia! E eles por 40 dias andaram com Jesus, ouvindo a respeito das coisas do reino dos céus. Glória a Deus. Alguém está comigo aqui, queridos? E mesmo assim Jesus disse, vocês não poderão entrar em atividade. Vocês não poderão dar um passo adiante, sem que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. É necessário isso. Você não tem como negar. Eu costumo dizer o seguinte, que a dependência que devemos ter do Espírito é semelhante à nossa dependência do oxigênio. Algumas pessoas já falaram que a coisa mais importante que a gente tem na vida é a água. Eu digo que não é, é o ar. Sem água você vive 3, 4, 5, 10 dias. Mas sem oxigênio, meu amado, você vai no máximo 6 minutos sem ter uma lesão cerebral. Talvez um sortudo chegue a 10. Mas eu não conheço, só o milagre de Jeová que entrou ali e oxigenou o cérebro do camarada. Mas cientificamente falando, um camarada acima de 6, 7, 10 minutos sem oxigenação cerebral, ele volta demente. Com sequelas gravíssimas. Vamos usar esse paralelo na obra de Deus. Não deixe de respirar a obra do Espírito. Pastores, não deixem de respirar a obra do Espírito. Deixe o Espírito pastorear por intermédio de vocês a igreja. Deixe o Espírito revelar a palavra de Jesus. Deixe o Espírito revelar Jesus. Deixe o Espírito trabalhar no convencimento de pecado. Deixe o Espírito Santo entrar nas famílias. Deixe o Espírito Santo entrar dentro das empresas. Deixe o Espírito Santo entrar dentro dos corações das pessoas. Deixe o Espírito Santo fazer a obra que só Ele sabe fazer. A Bíblia não diz que serão os apóstolos, os profetas, os evangelistas e pastores e mestres que convencerão os homens a respeito do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala que isso é obra do Espírito Santo. É só Ele que pode convencer o homem do pecado. Eu posso falar aqui e descrever todos os pecados que a Bíblia diz que é pecado, e você sairá daqui pecando, porque o homem não convence o homem. Mas se o Espírito Santo tomar minha palavra e entrar no teu coração, então essa verdade vai ser absoluta e vai te arrancar do pecado. Eu poderia falar aqui todas as características possíveis e imagináveis de Jesus, todos os adjetivos que pudessem descrever quem é Jesus Cristo, e você sair daqui sem crer nele. Mas se o Espírito Santo te revelar a respeito de Jesus Cristo, você vai sair daqui apaixonado por ele, não vai conseguir viver mais para você mesmo. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Se o Espírito Santo abrir os teus olhos a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus, do que é a obra de Deus, do que é a palavra, certamente você não vai ser mais o mesmo homem. Nós precisamos nos dias de hoje ter igrejas e ministérios e pessoas cheias do Espírito Santo para tocar essa sociedade. O mundo clama não por cientistas mais inteligentes, ainda que sejam necessários. O mundo clama por médicos mais capazes, ainda que eles sejam necessários. Eles não são tão importantes do que a obra do Espírito Santo. O mundo clama por uma obra de Deus da sua geração. Eu estou querendo que Deus me use, aleluia. Aleluia, e você também, pode ter certeza, eu não sou ciumento não. E se Deus usar mais você do que eu também vou me alegrar. Eu só não vou ficar feliz se Deus usar só você e não eu. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? O apóstolo Paulo advertiu os Gálatas dizendo: vocês começaram bem, dependendo do Espírito, para compreender Deus e a sua obra. Por que estão terminando na carne?
Quem vos fascinou? Paulo chama isso de um fascínio. Ele assemelha o que aconteceu com os Gálatas, como se eles tivessem sido enfeitiçados. Eu gosto da tradução que fala isso. Eu não sei se na língua inglesa nós temos essa versão, mas na portuguesa nós temos a versão que fala assim: quem enfeitiçou vocês? Quem fez macumba para vocês? Quem colocou uma galinha preta na esquina? Porque, afinal de contas, vocês estão como enfeitiçados. Parece que o demônio entrou na cabeça de vocês, e vocês esqueceram que o Deus que opera, Ele não opera pela obra da lei, Ele opera pelo Espírito, Ele opera pela pregação da fé, Ele opera por essas verdades espirituais. Queridos, nós precisamos ter reuniões mais cheias do Espírito, nós precisamos ter líderes mais cheios do Espírito Santo, nós precisamos de mais maridos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de mais mulheres cheias do Espírito Santo, nós precisamos mais de casais cheios do Espírito Santo, nós precisamos mais de famílias cheias do Espírito Santo, nós precisamos mais de filhos cheios do Espírito Santo, nós precisamos mais e mais e mais de gente cheia do Espírito Santo. Há alguém aqui que quer transbordar do Espírito? Diga amém! Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender isso, precisamos compreender essas verdades espirituais. Glória a Deus por isso ou não? Somente, escute bem, somente essa obra do Espírito vai nos tirar da zona de conforto e vai fazer com que a gente frutifique para Deus. Fora isso, irmãos, pastor pode dar cajadada, pastor pode pregar forte, pastor pode pregar duro, pastor pode até apontar o dedo e falar por nome a pessoa relaxada na igreja e dizer o versículo: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Mas se o Espírito de Deus não trabalhar, as pessoas não movem um dedo pela obra de Deus. Você quer uma igreja trabalhadora? Você quer uma igreja envolvida? Você quer uma igreja comprometida? Você quer famílias comprometidas? Você quer homens comprometidos? Você quer gente comprometida? Com tudo que elas são, com tudo que elas têm, exponha a elas a obra do Espírito Santo. Ele é especialista em transformar o avarento no maior contribuidor da igreja. Ele é especialista em transformar o indolente num obreiro mais eficaz da igreja. Ele é especialista em tirar pessoas da zona de conforto e colocá-las num ambiente de desafio, de conquistas e de realizações em Deus. Fora isso, meu amigo, você pode pregar, você pode exigir, você pode falar. Sabe o que você vai fazer? Espantar o povo da igreja. Só o Espírito Santo nos tira desta zona de conforto. Outra coisa interessante, queridos, é que nós temos que perceber o seguinte: algumas pessoas têm um entendimento errado quando eu falo sobre tudo que eu falei a respeito do Espírito Santo, dizendo assim: não, Deus, ele tem filhos privilegiados, porque olha, aquele irmão lá no culto sempre é tocado, olha, ele só falta voar, ele só falta andar pelo teto da igreja, mas comigo, Deus não fala comigo. Deus, olha, é perigoso o profeta vir. Se eu tiver ao redor de 6 pessoas, ele profetiza para o da esquerda, profetiza para o da direita, profetiza para o da frente, profetiza para o de trás, profetiza para o outro, e eu, É impressionante, um é tocado, e o outro recebe, e o outro é visitado, e eu, Irmãos, nós temos que entender uma coisa no reino dos céus. Essa síndrome do patinho feio, vocês lembram essa ilustração? Vocês estão há muito tempo aqui na América, acho que vocês nem lembram, mas lembra? A síndrome do patinho feio. Não acontece comigo. Todo mundo, menos comigo. Irmão, você já parou para pensar? Vamos pegar todos os textos que eu já li. Amém? Vamos rapidinho aqui. Joel capítulo 2, versículo 28. A Bíblia fala que o Espírito não seria derramado sobre um, sobre outro, ou só sobre servos, ou só sobre servas, ou só sobre mulher, ou só sobre homens, ou só sobre crianças e jovens e sobre velhos. A Bíblia fala que seria derramado sobre toda a carne, toda a carne. Se você pegar Atos capítulo 2, versículo 3, você vai ver que
todos foram cheios do Espírito Santo. Não apenas João, que talvez parecesse ser o mais íntimo, ou Pedro, o mais ousado, mas a Bíblia fala que todos, aproximadamente 120 pessoas que estavam reunidas naquele lugar, foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31, quando todos estavam orando e buscando a Deus, a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo, e o chão estremeceu naquela hora, aleluia. Se você pega Atos capítulo 8, quando os apóstolos descem em Samaria, eles impõem as mãos e sobre todos vem o Espírito Santo. Você está aqui comigo ou não, queridos? Quando Pedro desce a Jope e começa a anunciar o evangelho na casa do centurião, a Bíblia fala que todos naquela casa foram cheios do Espírito Santo. Quando Paulo prega o evangelho lá em Atos capítulo 19 para os efesianos, a Bíblia fala que os 12 foram cheios do Espírito Santo. Pare com essa história do patinho feio. Pare com essa história que Deus não quer tocar você. Pare com essa história de que Deus não vem ao teu encontro. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou te explicar o que acontece com você. Você quer ouvir? Cenas do próximo capítulo. Não, estou brincando. Tem que acabar hoje, eu vou embora amanhã. Ó, escute bem. Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus faz é acepção de atitudes. Tem muita gente que não interage com o Espírito Santo. Não interage. Eu já vi muitas pessoas que Deus quer tocar elas, mas elas ficam receosas. Elas ficam com medo. Deus quer movê-las. Talvez a tradição na cabeça delas atrapalhe. Talvez a forma dela ver a obra de Deus atrapalhe ela. Aleluia. Eu garanto que talvez tenha gente aqui com vontade de orar em língua estranha. Travas espirituais. Acho que tem que ter ordem e decência na casa de Deus. Quantos concordam? Diga amém. Agora, desde quando a ordem e decência é humana? Você já parou para pensar sobre isso? A ordem e decência que Deus quer é celestial. A gente padroniza a ordem da igreja na etiqueta inglesa. Padroniza a ordem da igreja na etiqueta americana. Nós padronizamos a etiqueta da igreja no padrão meramente humano. Quando Deus vier e colocar as coisas em ordem na sua casa, Ele não vai seguir nenhuma etiqueta humana, ainda que todas essas precisam ser respeitadas, mas Ele vai pôr a igreja no padrão divino. Vocês estão me olhando com essa cara? É para pensar mesmo. Que história é essa? O padrão da igreja é divino, queridos. A igreja tem uma característica divina. A igreja tem um DNA divino. E o padrão da igreja tem que ser divino. Pastor, você vai desrespeitar as culturas? Lógico que não. Você vai desrespeitar a forma das pessoas se sociabilizarem? Lógico que não. Mas eu também não quero que vocês atrapalhem a forma de Deus agir. Você não pode, por meio destas coisas, dizer que não é de Deus, porque você está julgando num padrão meramente humano. Você está semelhante àqueles que falaram assim, não, eles estão bêbados, estão cheios de mosto, porque eles tinham um padrão religioso, eles tinham um padrão humano, eles não tinham a revelação do Espírito para entender o que estava sendo produzido ali, não era baderna, não era um reboliço meramente carnal, era algo divino que estava acontecendo ali, era algo celestial que estava acontecendo. Eles não tinham o entendimento que Pedro teve, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui já foi previsto por Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 e 29. Então, se as pessoas não têm revelação, eles querem trazer o padrão humano para dentro da igreja. E isso que atrapalha demais as pessoas. Deus toca, mas você não se move. Os próprios meninos falaram, nós cantamos lamentações e não chorastes. Cantamos e tocamos flautas e não dançastes. Em outras palavras, vocês não interagem. Se você olhar lá no Atos capítulo 2, versículo 1, capítulo 2 de 1 a 4, a Bíblia fala que ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa, e foram vistas sobre ele línguas como de fogo. Mas há uma partinha que a gente não lê. E eles passaram a falar,
E eles passaram a falar. Não foi o Espírito Santo que pegou a língua dele. Não, foi eles que passaram a falar. Eles começaram a interagir. Eles começaram a interagir. Você não está entendendo? Eles começaram a interagir. Se você pegar Paulo capítulo 19 lá no livro de Atos, quando ele impõe as mãos sobre os discípulos, todos foram cheios do Espírito Santo. E quem é que passou a profetizar? Os 12. Interação. Deus não faz acepção de pessoas. Você não está preso em Deus. Você está preso em você. Você está preso em qualquer coisa que não é o padrão de Deus. E aí que eu gosto da particularidade de Deus, como Deus toca as pessoas. Irmão, eu não estou aqui ditando uma regra que todo mundo tem que pular, que todo mundo tem que gritar, que todo mundo tem que chorar, que todo mundo tem que correr, que todo mundo tem que voar, que todo mundo tem que cair. Irmão, eu estou pouco me importando o que vai acontecer externamente com você, ainda que é quase inevitável que aconteça alguma coisa externa quando Deus toca internamente. A forma como isso vai proceder aqui fora, eu estou pouco me importando. A minha questão é, só porque você cai, você vai julgar aquele que não cai? Só porque você não cai, você vai julgar aquele que cai? Só porque você vai rir, você vai julgar o que chora? Só porque você que chora debaixo da unção vai criticar aquele que ri? Você que fica quieto debaixo da unção vai criticar o extravagante? Eu acho que a gente prega tanto liberdade, mas ao mesmo tempo é um comunismo religioso. É uma formatação do sistema. A gente fala muito, mas vive menos do que fala. Se nós somos pessoas livres como estamos falando, a gente não precisaria ter medo da forma como Deus vai vir na igreja. A gente precisaria ficar com medo de Deus não vir na igreja. É isso que a gente tinha que ficar com medo. Fora isso, meu irmão, algumas pessoas dizem, mas pastor, você não tem medo do místico? Deixa eu te provar biblicamente. Volte lá para Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Não precisa abrir não, mas anota aí no seu caderninho, no seu notebook, no seu iPhone. Agora tem que falar do Samsung também, que ele está competindo com o iPhone, né? Antigamente falava do iPhone, era o the best, né? Mas vamos lá, deixando as brincadeiras de lado. Você já parou para pensar que o texto fala lá de questões aparentemente místicas? Vão ter o quê? Sonhos, vão ter visões e vão profetizar. O que é isso? Você já parou para pensar que está na Bíblia isso? O mover do Espírito vai trazer essas coisas. Aí chega o cara contando sonhos, sonhador. Aí chega o cara trazendo profecia, profetagem. Aí traz o cara trazendo visão, visagem. A gente clama pela obra do Espírito e ao mesmo tempo repudia ela, eu não consigo entender. É uma esquizofrenia espiritual. É uma dupla personalidade isso. É uma esquizofrenia espiritual. Atos capítulo 2 está na sua Bíblia? Não, acho que não. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu estou debaixo da unção para pregar, meu irmão. Estou liberando sobre a sua vida verdades espirituais. Você está comigo aqui? Me acompanhe, vem comigo, aleluia! Atos capítulo 2, está na sua Bíblia? Lá fala de vento, vento espiritual. Para pensar sobre isso. Um som como de um vento. Não tinha vento nenhum ali, irmão. Era uma linguagem espiritual. A Bíblia fala ali que fora isso, né, foram vistas línguas como de fogo. Não tinha fogo ali, só tinha se queimado. Era uma linguagem espiritual. E você acha que isso não é místico? O que é isso então? É engraçado, está na tua Bíblia, mas quando vem para a evidência, quando vem para o palpável, é místico. É místico. É místico. Pelo amor de Deus, irmão, seja mais honesto. Seja mais honesto. Atos capítulo 4, versículo 31. O que ele estava fazendo lá? Orando. E o chão tremeu.
Se tremer no nosso dia, a gente é tão incrível, fala, terremoto. A falha de Santo André abriu, chegou aqui em New England. Meu irmão, pare para pensar sobre isso. Simão, o mágico. Lembra do mágico que se converteu lá em Samaria? Quem se lembra? Diga amém. Eu gosto de participação. Quem se lembra? Diga amém. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele viu as pessoas recebendo o Espírito Santo. Como é que você consegue ver o invisível? Alguém sabe explicar? Fala para o seu irmão assim, como é que você vê o invisível? Como é que Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo? Pergunta a pessoa, fala, pelo amor de Deus, eu quero saber desse mistério. Me revela esse mistério aqui. Você sabe como que eles viam? Porque alguma coisa externa estava acontecendo, irmão. Da mesma forma que aqueles que não entenderam o mover do Espírito disseram que eles estavam embriagados. Eles estavam embriagados assim, sentando assim. Senhores prezados irmãos, é assim que eles estavam embriagados? É? Não, estavam embriagados mesmo. Eu acho que alguns não conseguiam ficar em pé. Acho que uns falavam umas coisas que aparentemente ninguém entendia. Está na Bíblia. E por que quando essas coisas vêm para o nosso culto, a gente joga pela porta do fundo? Nem pela da frente, para não escandalizar, né, irmão? Para não dizer que essa coisa estava dentro da nossa igreja. Vai pelo fundo mesmo. Você está comigo aqui ou não, queridos? Quando Paulo se converteu, quando Simão, Ananias melhor orou por ele, caiu como escama dos olhos de Paulo. Como é que ele foi parar lá? Não tinha lente de contato na época. É tanta coisa na Bíblia, verdade que você carrega ela todo dia, todo dia, todo dia, e quando isso se evidencia, às vezes a gente dá brados de alegria, avivamento, Deus está no nosso meio, aleluia, o espírito do religioso, fétido, sepulcral, que dá vontade, vou dizer que dá vontade, não vou dizer não, eu vou me queimar aqui, sabe? Fica aí com essas coisas todas. Pelo amor de Deus, irmão. Você está a favor ou contra Deus? Você está a favor ou contra os céus? Pare para pensar sobre isso. Atos capítulo 2. Atos capítulo 10. Todos falavam das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Haviam ali em Atos capítulo 2 aproximadamente 17 nações. Eu lá sei quantos dialetos ali. E a Bíblia fala que cada um ouviu falar na sua própria língua. Pensa numa maravilha chegando na tua cabeça o inglês sem você estudar, aleluia. Eita bagaceira, aleluia, eu creio nisso daqui. Meu irmão, eu creio nisso de forma tão poderosa, sabe por quê? Porque quem tirou a nossa capacidade de falar a mesma língua foi Deus, é Ele que pode colocar. Foi Ele quem tirou lá em em Gênesis capítulo 11, Ele pode te dar o russo, Ele pode te dar o inglês. Ele pode te dar o francês, o italiano. Você tem que crer. Se está na Bíblia e Deus não faz acepção de pessoas, por que eu não posso ter isso? Ah, pastor, você está exagerando. Eu prefiro ser exagerado do que incrédulo. Eu vou chegar lá, estou brincando. Aí a pessoa chega assim, olha aqui para mim. É com você que eu quero conversar mesmo. Olhe para mim aqui. Você acha que eu sou místico, que eu estou sendo exagerado? Eu vou fazer uma coisa para você. Quantos aqui creem que o grande peixe, que alguns dizem que é a baleia, aí é por tua conta, mas o grande peixe engoliu Jonas, diga amém. E você se acha normal ainda? Quantos creem que Deus pela palavra criou os mundos, diga amém. Você se acha normal ainda? Quantos acham que uma mulher estéril, velha, de um marido velho, que não tinha Viagra na época, engravidou? Quantos creem? Diga amém. Você acha você muito certinho na cabeça? Quantos acreditam que a virgem engravidou? Diga amém. Você crê mesmo? Meu irmão, no mínimo você tinha que ter um atestado psiquiátrico louco. Interna o cara. E aí você crê nessas coisas que são loucura. A Bíblia fala que aprove Deus. Quem aqui é salvo, diga amém. Eu não ouvi, diga amém.
Aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação. A loucura da pregação. Você foi salvo por algo louco. O mundo não entende. O mundo não compreende. A linguagem do céu é para os espirituais. A linguagem do céu é para os filhos. A linguagem do céu é para os santos. A linguagem do céu é para aqueles que um dia vão morar lá. Será que tem alguém aqui essa noite? Aleluia! Esse é um fator que nós precisamos parar para pensar. Vocês estão me olhando meio assim, o que está acontecendo? Vocês acharam que eu era muito certinho os últimos 2 dias passados, né? Se enganaram. Se enganaram? É isso aí mesmo. E se você souber o quanto Deus confunde o dia que você conhecer quem eu era. Gente, abra os seus olhos espirituais. Vocês querem ganhar almas? Vocês querem ver os homeless salvos, libertos? Vocês querem ver essa cidade tocada? Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam do sobrenatural. Vocês precisam do sobrenatural. Vocês precisam de algo que é além de vocês, algo além da sua inteligência, algo além da sua capacidade. Não estou dizendo que tem que anular a tua capacidade, não estou dizendo que tem que anular a sua inteligência, não estou dizendo que tem que anular quem você é. Você precisa de um up. O próprio Jesus disse: vocês não vão ser e viver como igreja gloriosa, sem que antes venha o poder do Espírito Santo. Se foi Jesus quem disse, vamos nos sujeitar a Ele. Não é uma questão de guerra denominacional, entre tradicional e pentecostal, entre os reformados e os pentecostais. É uma questão de biblicidade, biblicidade, biblicidade. A promessa de Deus é para nós, glória a Deus. Deixa eu seguir aqui. Uma das coisas mais lindas que eu também vejo na obra do Espírito Santo, e a gente pode ver em todos os textos que eu acabei de ler, é que Deus, Ele quebra a centralidade humana quando a obra do Espírito Santo se manifesta na igreja. O evangelho antropocêntrico cai por terra e o evangelho cristocêntrico entra em vigor. O evangelho antropocêntrico não tem domínio, e o evangelho cristocêntrico entra em vigor. O hedonismo, né? A exaltação humana, a exaltação de quem tem a visão mais perfeita, de quem tem o modelo mais perfeito, de quem sabe fazer melhor, de quem tem maior capacidade de ministrar. Meu irmão, isso cai tudo por terra. Quando o Espírito Santo vem, ele destrona os homens, ele destrona o governo que os homens têm sobre a obra de Deus. O Espírito Santo vem e estabelece o reino dos céus, ele estabelece os valores dos céus, ele estabelece os céus da terra, e foi isso que Jesus pediu para orarmos. Jesus falou: ore para que os céus venham à terra, que se cumpra aqui nos céus, igualzinho é cumprido na terra, meu irmão. Alguém pode desejar isso de todo o seu coração? Alguém pode arder por dentro? Alguém pode expressar por fora que isto é o que está no teu coração? Diga amém. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Você percebeu que não era uma obra denominacional, era sobre velhos e sobre moços, sobre servos e sobre servas, sobre toda a carne. Vou te dar um conselho aqui. Você que está me ouvindo aqui e você que vai me ouvir pela internet ou através desse DVD. Você quer ver quando Satanás picou o ministro? Quando Satanás injetou um espírito errado no ministério? É quando ele diz assim: nós somos a semente do avivamento. Nós somos os precursores do avivamento. É por meio de nós que a terra vai ser cheia da sua glória. É o diabo que já está ali, meu irmão. Eu não tenho medo de falar, não. A obra do Espírito Santo é uma obra denominacional. Eu vou te dizer uma coisa, aprenda. Se Deus estiver fazendo uma coisa que acontece somente em um lugar isolado, fuja daquilo. Deus sempre trabalha com o corpo. O que Deus está fazendo aqui, Deus está fazendo lá.
que Deus está fazendo lá, Deus está fazendo acolá. Talvez nós não estamos conectados ainda, mas em algum momento você vai perceber que alguém está pregando o que você prega, que alguém está vivendo o que você está vivendo, que alguém está desfrutando o que você está vivendo, porque a obra de Deus é uma obra de corpo, é uma obra de corpo, é uma obra de corpo. Deus não glorifica a denominação, Deus não glorifica o sistema humano, Deus glorifica o seu próprio nome, Deus exalta o seu próprio nome, Deus exalta a sua própria palavra, e o Espírito Santo não veio aqui senão para isso. E se o homem quiser fazer uso do Espírito Santo para se autoglorificar, ou glorificar o seu próprio ministério, ele está na contramão dos céus, e a colisão vai ser feia, feia. Eu não aconselho você continuar nessa rota. A obra do Espírito destrói o hedonismo. Atos capítulo 2 que nós lemos, você vê que foi uma obra onde todos participaram e todas as nações de uma certa forma foram impactadas. Atos capítulo 4, o ambiente da manifestação do Espírito não foi hedonista, onde o homem era glorificado, mas você lê lá, eles estavam adorando a Deus, glorificando a Deus. Atos capítulo 8 era um lugar de honra. As pessoas diziam a respeito de Deus, falavam a respeito de Deus, cantavam a respeito de Deus. Queridos, nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós temos que parar para analisar sobre isso. Aleluia. E agora que eu percebi que aquele relógio não está no horário do verão ainda, falei, nossa, como está cedo. Eu não tenho culpa, irmãos. Foi o relógio que vocês me deram. Eu estou mandando fogo aqui. Falei, 8 horas da noite ainda. Aleluia. Agora que as crianças entraram, eu falei, eu acho que eu passei da hora. Eu não tenho culpa. Alguém não mexeu naquele relógio lá. A casa de governo é aqui. Então eu uso o relógio da casa de governo, amém? Mas vamos lá, estou terminando. Nós vamos passar por um momento agora muito especial. Eu volto. Não, irmão, nós estamos terminando a pregação. Agora vem a cerejinha do bolo. Estou sentindo que Deus quer nos tocar essa noite aqui. Sinto que Deus vai destravar algumas pessoas aqui. Eu sinto que algumas pessoas aqui que faz tempo que não falam em línguas estranhas vão voltar a falar. Outras que nunca falaram, vão falar. Eu estou sentindo aqui no meu espírito que algumas pessoas que nunca tiveram coragem de dar um passinho para lá e outro passinho para cá, vão dançar na presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo aqui que algumas pessoas que já sentiram o seu corpo tremer, mas você se agarrou ali, mas eu não caio. Você vai ser levado para casa carregado hoje, aleluia. Eu estou sentindo que alguma coisa do céu vai acontecer aqui, amém, queridos? Estou sentindo que Deus quer tocar a gente. Eu sinto que Deus nos preparou para isso, que o nosso coração está afofado, nosso espírito está sedento. Alguém está aqui para dar glória a Deus, amém? Aleluia. Minha irmã, eu não estou dizendo que tudo isso obrigatoriamente tem que acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, depois desses dias que nós passamos juntos aqui, no mínimo, a sua consciência sobre Deus, a sua consciência sobre o reino de Deus, não vai ser mais a mesma. Você pode até fazer força para negar, você pode até fazer força para tentar fugir disso, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ficar igual um martelo batendo na bigorna. Olha o que você ouviu, olha o que o profeta falou, olha o que o homem de Deus disse, pá, 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 pá. E eu te dou uma certeza, se você se render ao que Deus propôs para nós nesses 3 dias, você vai ser um agente de transformação. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus, e se você como filho cheio do Espírito Santo se manifestar, essa geração vai ser tocada, essa geração vai ver algo de diferente, vai ver algo dos céus na terra. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Diga amém! Aleluia! Não tenha medo, querido. Toda obra do Espírito, ela não vai colocar o homem no centro. Toda obra do Espírito vai colocar Deus no centro. Vai fazer com que Ele seja exaltado. Vai fazer com que Ele seja glorificado. Vai fazer com que Ele seja bendito. Aleluia. Eu quero ter um tempo com vocês de oração. Um tempo de liberação sobre a vida de vocês.
Eu quero ter um tempo de impartição. A Bíblia fala sobre a doutrina de imposição de mãos. Não fala sobre isso, impor as mãos sobre as pessoas. Eu quero impor as minhas mãos sobre alguns de vocês. Eu quero orar com vocês. Você não é obrigado a querer a minha oração. Mas se você desejar, eu vou orar por você. Né? As pessoas que vieram comigo aqui vão orar com você. Nós vamos interceder por vocês. Os líderes que oraram e buscaram a Deus por esse momento e que são autorizados pelo ministério, vão orar por vocês. Nós vamos orar uns pelos outros. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos ter essa fome, que Deus venha a nós, que Deus nos toque, seja da forma como Ele quiser. Eu acho que Deus já nos tocou aqui. Quantos dizem amém? Eu não tenho dúvida, se nós parássemos por aqui, eu creio que nós já estaríamos enriquecidíssimos de Deus. Mas o que eu sinto, eu até falei para a pastora hoje, na nossa conversa lá à tarde, falei assim, eu sinto que Deus quer destravar vocês aqui, quer destravar os dons do Espírito Santo sobre vocês, quer destravar os ministérios sobre vocês, quer destravar esse fogo, essa paixão por mais de Deus na vida de vocês. É um destravamento, amado, é um destravamento, é algo que só o Espírito Santo pode fazer, é algo que Deus vai fazer, e nós queremos cooperar com o Espírito Santo. Você quer cooperar com o Espírito Santo? Aleluia.